A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós somos a primeira igreja evangélica da cidade, estamos atuando aqui há mais de 100 anos e é uma alegria entrar na tua casa, entrar na tua intimidade, falar com você. Qual que é a principal característica da Igreja Presbiteriana? Eu vou dizer algumas das características daquilo que nós cremos. Primeiro, nós cremos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Pastor, mas isso aí já foi provado pela ciência que é furada, pastor, aprendi lá na escola. Pois é, mas hoje em dia está sendo questionada a teoria de Darwin, a teoria da evolução, né? E tem-se chegado à conclusão que precisa de alguém por trás disso. Nós cremos também que o homem foi feito por Deus para viver perto de Deus, em comunhão com Deus. Mas o homem resolveu se rebelar e viver por si só. E por causa disso ele se tornou pecador e está longe de Deus. E agora tem as consequências desse pecado. Mas Deus nos amou e enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. E para nós estarmos novamente em comunhão com Deus, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Crer nele, porque ele é o Filho de Deus encarnado que veio para nos salvar e veio reconciliar nós com Deus. Essa é a missão de Jesus Cristo. Para sabermos disso, nós estudamos a Bíblia todos os momentos e queremos que você nos faça uma visita. Nossas atividades principais: culto aos domingos às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã escola dominical e às 19 horas mais um culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Eu quero orar com você antes de nós lermos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dirija e que o Senhor faça com que nós, Pai Santo, possamos viver a Tua Palavra. Precisamos ser edificados por Ti, Pai. Nos dê entendimento, abra o nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem aqui nunca sonhou em ser chefe? Quem aqui nunca sonhou em ser responsável por alguma coisa? Quem nunca aqui sonhou em ser pai? São sonhos que nós temos. E esses sonhos são bons, crescemos, temos progresso na nossa vida, pensarmos melhor, refletimos, fazer com que a gente possa assumir novas responsabilidades, sairmos das nossas zonas de conforto. Eu estou agora com 2 filhos em casa, um menino e uma menina, e diante disso, dessa responsabilidade de 2 filhos pequenos, eu não tenho mais muito tempo para ficar parado em casa. Aquela história de você ficar na frente da televisão e ver um filme, ver uma série, eu preciso ver um jogo de futebol, eu preciso reconhecer para você e compartilhar com você que acabou essa história. O máximo que dá é para você ver 40 minutos quando eles vão dormir à noite, né? A vida muda. São responsabilidades que a gente sonha, que a gente pede, que a gente busca. Da mesma forma, a pessoa que quer ser supervisor, chefe. Antigamente você ia para o serviço, trabalhava ali, saía do serviço, ia para casa, e se você tivesse um telefone fixo em casa, as pessoas iriam te buscar, iriam te procurar, iriam fazer com que você ajudasse a empresa que você trabalhasse.
Hoje em dia, com o celular, nós trabalhamos quase que 24 horas. Se a gente não pegar e desligar o celular, nós não conseguimos. Eu conheço uma pessoa que ela vive trabalhando. Ela começa trabalhando das 8 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite. Eu brinco com ela que no feriado a mulher precisa pegar o celular e esconder. Pegar o notebook e levar para longe, trancar, senão não consegue mais viver. São as responsabilidades que nós temos, são as responsabilidades que nós assumimos, são as responsabilidades que nós temos diante dos privilégios que nos são dados. E Tiago vai tratar sobre isso. Vai tratar sobre isso no seu capítulo 3, no versículo 1. E diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. É interessante você parar, pensar e refletir sobre como nossas orações e nossos desejos muitas vezes podem trazer responsabilidades para nós. E responsabilidades não pequenas, mas grandes. Responsabilidades que fazem com que eu e você reflitamos sobre como nós temos vivido diante de tudo isso. Você já ouviu aquela frase e aquele ditado popular: cuidado com aquilo que você pede. Muitas vezes nós queremos muitas coisas boas. Muitas vezes nós queremos ser pessoas que sabem muito. Pessoas que têm um conhecimento elevadíssimo. Pessoas que têm responsabilidades tremendas. Muitas vezes nós queremos ter uma profissão que nos dá muito dinheiro. E isso faz com que cada uma dessas coisas traz responsabilidades para nós. Essas responsabilidades nunca são pequenas. Por quê? Porque se você sabe muito, você recebe muito. Você ajuda muito as pessoas. Você será julgado de uma maneira mais especial. Como assim, pastor? Paulo, você pode me explicar o que você tem dito? Eu vou te dar aqui um exemplo. Vou pegar como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele andou entre nós, viveu entre nós e sem pecado algum. Reconhecidamente, mesmo por aquelas pessoas que não creem que Ele era o Filho de Deus, como o maior mestre que andou entre nós. E pensar assim já é uma heresia, porque Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Jesus Cristo disse logo no início do seu ministério que a sua comida e a sua bebida eram fazer a vontade de Deus Pai. Que Ele veio para cumprir toda a vontade de Deus. Ele sabia muito. Ele conhecia todos os detalhes do Antigo Testamento. Ele conhecia como as pessoas, os rabinos, os judeus normais, aplicavam a palavra de Deus. E isso trouxe para si uma responsabilidade tremenda que só ele podia. Uma responsabilidade tremenda que só ele podia suportar. Nenhum outro homem poderia suportar aquilo. Nenhuma pessoa simplesmente humana poderia suportar isso. Mas ele suportou. E ele foi bênção. Mas, por ele ser bênção, as pessoas sempre queriam mostrar para ele ou tentar fazer com que ele tivesse algum problema, para que o pudessem atacar. Foi assim em vários episódios. Foi assim quando, num sábado, os seus discípulos tiveram fome e eles foram colher espigas sem lavar as mãos e depois comeram sem lavar as mãos. E daí
os religiosos da época olharam para ele e falaram assim: você, sendo mestre, não ensinou esses discípulos a lavarem as mãos antes de comer? E Jesus Cristo teve que dizer para aquelas pessoas: o que contamina não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Ele foi testado toda hora. No seu julgamento, quando Pilatos perguntou se ele era o Filho de Deus, Jesus Cristo falou: tu dizes. Ele foi julgado de acordo com a sua responsabilidade, sem pecado, mas ele foi julgado por isso. É interessante você começar a ver logo depois o livro de Atos, que quando a gente chega na conversão de Saulo, e o homem que perseguia os cristãos, quando a conversão, quando Ananias vai lá e ora por ele, ele volta a ver, ele começa a sair para pregar o evangelho no meio das pessoas e falar que Jesus Cristo era o Messias, todos se assustaram, porque Saulo era o homem que perseguia a igreja. Tanto que por causa disso depois ele fala assim: eu sou o maior de todos os pecadores. Na mesma linha de raciocínio ele fala assim: eu sou o menor dos apóstolos. Meus irmãos, meu amigo que está vendo aqui esse programa, sempre quando a gente tem uma responsabilidade, nós vamos ser julgados segundo aquela responsabilidade. Às vezes, de uma maneira justa, verdadeira, mas nós vamos ser julgados. E aqui o contexto, a situação desse versículo aqui, diz que quem vai julgar aqui é Deus. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu digo que me aproximo de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu tento estar perto de Deus, maior é a minha responsabilidade de colocar aquilo em prática. E veja só, Tiago está ligando aqui, conectando com as ideias anteriores, né? Nós fizemos 3 programas aí, que vocês assistiram, sobre fé e obras que precisam estar conectadas. Não há como separar fé e obras. Eu penso de um jeito e vivo daquele jeito. Vou arriscar aqui, entrar na psicologia, na psiquiatria. Se eu penso de um jeito e vivo de outro jeito, isso é uma esquizofrenia, meus irmãos. E sempre quando a gente pensa em esquizofrenia, a gente pensa numa vida sem sentido, numa vida incoerente. E Tiago aqui fala assim para aquelas pessoas: meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres. Muita gente quer ser taxada como superior aos outros. Muita gente quer ser chamada pelos outros de o bom, de o conhecedor, de o líder, de mestre. E sempre quando a gente quer se colocar nessa posição, a nossa responsabilidade de viver aquilo que nós falamos, de viver aquilo que nós pregamos, é muito maior. Por quê? Porque você chegou numa condição onde que as pessoas vão te olhar não agora como uma pedra, mas você agora é uma vidraça. Eu sou de São Paulo, sou da capital de São Paulo, e um ditado popular lá fala o seguinte: difícil não é ser pedra, o difícil é você ser vidraça. Quem é mestre tem sempre que ser o exemplo. Quem vai alcançando o conhecimento e vai crescendo tem sempre que ser o exemplo. E por ele ser o exemplo, ele precisa entender que ele vai ser cobrado. Eu quero voltar aqui e dizer
Cobrado de que maneira? Todas as pessoas vão ser julgadas se creem em Cristo ou não, se obedecem a Deus ou não. Mas aqueles que conheceram do Evangelho, ou que conhecem do Evangelho, aqueles que conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, aqueles que estudam a Bíblia, são pessoas que vão ser mais cobrados. Por quê? Porque não tem desculpas. Se eu começar a olhar e ver aí fora e pensar, pode ser que a pessoa não tenha nenhum conhecimento formal, nenhum letramento formal e não consiga ler. Como que ela vai aprender muito da palavra de Deus? Através das conversas com os outros, ouvindo a palavra de Deus. Mas vai faltar alguma coisa. Se eu sou uma pessoa que comecei agora na fé, Jesus Cristo fez sentido para mim agora, eu vou ser muito menos cobrado do que aquele que está há 30 anos na fé como eu. Quem vai crescendo vai tendo mais responsabilidades. Hoje eu estava com meu filho andando na rua, e eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses, e ele queria sair andando sozinho pela rua. Daí eu falei assim, não senhor, o senhor vai ficar aqui comigo. Vai dar a mão para mim e vai andar comigo, porque eu sou responsável por você. Nós vamos entender, meu amigo, que nós somos responsáveis por aquilo que nós aprendemos. E nós vamos ser cobrados por Deus nisso. Não é pelos homens simplesmente. Porque eu sirvo a Deus, não para que os homens vejam aquilo que eu estou fazendo. Não para que quando Paulo passar, as pessoas olhem assim, lá vai o pastor da presbiteriana. Olha só, lá vai aquele homem, vou lá e vou dar um abraço nele, porque eu gosto dele. Não, isso é bom, mas nós servimos a Deus por gratidão aquilo que Ele tem feito na nossa vida. É diferente agora. Eu não quero mais o eu seja exaltado, mas eu quero que o meu eu diminua e Deus cresça em mim. Jesus Cristo cresça em mim. É a oração que João Batista fez. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 4, que todos nós devemos crescer para chegarmos à estatura de Cristo. E o que isso eu trago para a minha vida? Que se eu busco a Deus, eu tenho que viver como Deus quer, porque eu vou ser cobrado disso. Não é uma questão que os outros vão dizer, mas eu vou ser cobrado. Não é porque os outros vão ver, não é porque os outros vão me admirar, não é porque os outros vão ficar felizes com isso, mas é porque Deus me abençoou. Deus me deu Jesus Cristo. Deus me tirou do pecado. Deus fez com que agora eu viva em novidade de vida. E por Ele fazer isso, agora eu preciso viver de um modo que agrade a Ele. Segunda coisa que eu entendo e percebo aqui. Se eu sei muito, é natural que Deus vai cobrar mais de mim. Pastor, mas a graça, o amor de Deus está aí, pastor. Eu sei que a graça e o amor de Deus estão aí. Mas se Ele não fizer isso, Ele vai ser um pai bonachão. Vai ser um Deus que não cobra. Vai ser um Deus que não dá responsabilidade para nós. Nós precisamos ser responsáveis. Não dá para a gente viver do jeito que a gente quer. Não dá para a gente ler e sair correndo sem pensar nada. Não dá para eu pensar muito no amor de Deus e sair de qualquer jeito. Nós precisamos entender que Deus é Deus e Deus nos cobra. Temos responsabilidades, porque o amor dele nos constrange, o amor dele nos impulsiona para isso. A última coisa que eu vejo aqui nesse texto
é que eu não tenho que temer o juízo dos homens. Claro, ninguém aqui é esquizofrênico, ninguém aqui é louco, que pensa que para agradar a Deus tem que viver só levando xingamentos dos homens. Não é isso. Mas em primeiro lugar, eu tenho que viver para agradar a Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar, Senhor Deus, que o Senhor faça com que eu e meus amigos, meus irmãos que estão vendo esse programa, que nós, Pai Santo, possamos entender que somos responsáveis. Somos pessoas responsáveis pelo amor que o Senhor nos dá, pelo conhecimento que o Senhor nos dá. E devemos viver a nossa vida de um modo responsável, Pai. Que o Senhor nos dê essa bênção. Também te imploramos que o Senhor continue derramando o teu amor sobre nós, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, faça com que elas creiam em Cristo. Faz, Senhor Deus, também, Pai, com que o Senhor cuide da vida deles, Senhor Deus. Abençoa, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você para continuar com a programação da Nova Era TV. Faça uma visita para nós lá na Rua Fausto de Souza, número 353. Até o próximo programa. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto
com coração venho adorar. Minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei? O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe